Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Conexão ND o pianista catarinense Pablo Rossi, de volta ao Brasil depois da primeira turnê pela Europa, desde que a pandemia começou. Não é isso, Pablo Rossi? Que prazer te receber hoje aqui. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, querida Márcia. É um prazer enorme estar falando com o povo de Santa Catarina, mas principalmente estar quase que juntinho de você aí. Querido, a gente tem um coisa carinho muito boa. grande. Nossa, olha, é um carinho enorme, é uma felicidade enorme saber que você estava se apresentando pelos palcos do mundo, que é o que você gosta de fazer, que é o que você sabe fazer. Mas antes da gente falar nessa turnê, que eu já sei que foi vitoriosa, mais uma turnê vitoriosa, eu queria relembrar toda a tua trajetória, que eu tenho o prazer de acompanhar desde pequeno. Mas Nelson Freire, né, fazendo agora no dia... Corrija-me se eu estiver equivocada, no dia 1º de dezembro fez um mês, perdão, do falecimento dele. Confere essa informação, né? Exato, esse Você momento triste. faz uma homenagem para ele na Sala Cecília Meirelles, no Rio, nesse sábado. Você foi descoberto no primeiro concurso Nelson Freire para Novos Talentos. Então, eu queria começar falando sobre a tua origem, sobre a importância do Nelson Freire na tua vida. Vamos começar por aí? Nossa, um começo maravilhoso. Realmente, eu tive a oportunidade de estar em primeira vez em contato com o Nelson quando eu tinha 12 anos. 12 anos, e foi lá em Curitiba. Ele estava fazendo um concerto, uma turnê pelo Brasil, e aconteceu daí de eu poder tocar pela primeira vez para ele na casa de um amigo, até de um querido amigo meu, Fernando Greca, que conseguiu organizar esse evento lá, e foi lá que eu conheci ele pela primeira vez, que para mim na época ainda era muito distante, né? Era uma coisa quase que olímpica, né? Eu tinha a visão do Nelson como um grande artista que ele sempre foi. E depois, daí foi o começo digamos, uma amizade, apesar de que eu revi ele por muitos locais no mundo e no Brasil, mas sempre tinha um respeito muito grande. Eu sempre falava para Nelson que, antes de ter uma certa amizade, eu tenho uma adoração e respeito pelo artista que você era, né, no caso. Então, foi muito importante, realmente, porque, como eu até estava ontem gravando uma mensagem que vai ser colocada antes da apresentação na Sala Cecília Meirelles, e falando um pouco sobre essa convivência que eu tive com ele, e relembrei um fato que é interessante, que Nelson era muito econômico. Ele era muito, eu diria que até faz parte dessa sensibilidade dele como artista. Ele também no palco era muito econômico, no sentido que ele não fazia nada que fosse desnecessário. E na vida também era um pouco assim. Então, sempre o que ele falava, o que ele trazia, os comentários que ele fazia eram muito pontuais, mas muito valiosos. Então, realmente vai ficar uma memória que vai continuar inspirando todas as novas gerações e vai ser um exemplo para essa geração de jovens que cresceu com ele, né? Que interessante essa sua fala e essa observação, né? Você disse ele era econômico em tudo que ele fazia, no que ele falava. Olha que ensinamento, né? Que grande ensinamento para todos nós nesses dias de hoje, onde todo mundo acha que pode dar opinião, se meter, falar da vida do outro. Todo mundo é formador de opinião. Um homem com o talento dele, que provavelmente pensava muito antes de falar e falava o que tinha que falar, uma coisa assim econômica, como você destacou. Sem dúvida, é o exemplo de sabedoria, né? Sabedoria também que eu acho que o maior exemplo ainda é no palco, porque ele era um artista de uma geração que não precisava inventar nada, simplesmente era pura sinceridade, puro desprendimento e pura comunhão, eu diria, com esse fantástico mundo que a música é, né? Uma coisa que é de outras esferas, eu diria, né? Quando você escuta uma música de Mozart, Beethoven, você entra numa outra vibração, não é terreno, não é mundano, né? Então, assim, ele conseguia ser justamente esse objeto, essa ferramenta de transmissão dessa divinidade que a música era e trazia. E é aquela história, você só consegue fazer isso
se você simplesmente se distancia ou se apaga, você não existe como uma personalidade, né? Então, ele tinha o culto ao quê? À personalidade e genialidade dos artistas, dos compositores e da música em si. Um Então, ele era muito talento. discreto no palco, ele era muito econômico nos seus movimentos, né? Não porque ele queria ser, mas porque simplesmente ele incorporava ele personificava essa concepção que ele tinha da arte como uma coisa extremamente sobre-humana, eu diria. Eu me Única. lembro, para finalizar, eu me lembro que uma vez em Paris, se não me engano, foi a última vez que eu tive com ele jantando em Paris, na casa dele, que eu sempre, quando podia, ia, tocava para ele, escutava um pouco do que ele tinha, do muito, não do bom, do muito que ele tinha para acrescentar. E eu lembro que a gente jantando depois, ele chegou e falou: nossa, eu estou tão decepcionado com essa nova geração, e não só decepcionado, mas assim cansado de ver essa exploração do marketing às custas da arte, da música. Então, os jovens de hoje, pianistas, principalmente, que dizem, eles querem ser diferentes. Eles não são diferentes, mas eles querem ser diferentes. Então, eu disse, aí existe totalmente um comprometimento da essência da música ou da arte em geral, que é você ser verdadeiro, entende? Então, eu acho que esse é o maior valor que você tem como artista. E eu sempre digo, quando alguém vem, que eu gostei de tal música, eu gostei de tal interpretação, eu acho que, assim, a nossa função como intérprete é não atrapalhar, né? Eu sempre falo isso. Eu já estou feliz se eu não atrapalho, porque principalmente obras primas de gênios, como alguns que eu já citei aqui, compositores do período clássico, romântico, etc. e tal, você simplesmente, a obra é tão genial, é tão completa, que o que menos você interferir com a sua personalidade é melhor. Você simplesmente é um meio, um conduto para que isso possa ser concretizado. Então, óbvio, não vamos ser aqui também extremamente teóricos e imaginativos de que não existe interferência do artista. Óbvio que existe interferência do artista, mas que interferência é essa, né? É uma interferência tão refinada que você não nota, ele está querendo dizer isso, não. A música, por si só, fala, né? Independentemente de você ter que forçar, sabe? E apontar com o dedo, olha isso daqui, olha, escuta isso aqui, ou não isso daqui, eu estou reinterpretando de certa maneira. Qualquer reinterpretação, que é o que a gente faz, tem um limite também do que é aceitável. E é um limite que é muito tênue, então depende do bom gosto do artista, depende do seu comprometimento com a música. Então, assim, optar pelo mínimo e por evitar o supérfluo, eu acho que já é um bom começo. Ser econômico, como dizia Nelson Freire. Que linda essa sua fala nesse dia de hoje, nesse dia de véspera, e dessa homenagem que você vai fazer a ele, um mês de falecido. Que lindo a gente poder trazer essa mensagem aqui no nosso Conexão ND. Aí eu queria dividir com você, com a ajuda da sua mãe, claro. A gente fez várias seleções de fotos e momentos seus, claro, muitos com ele, com o Nelson. Vou pedir para a nossa produtora, para a Joyce, colocar na tela, Pablo. E aí queria que você dividisse com o nosso telespectador os momentos que a gente está colocando. Vamos lá, gente, vamos colocar cada foto uma mais linda do que a outra. Vários momentos, desde o Pablo pequenininho. Deixa eu ver, tá aí, ó. Vai contando o que a gente está vendo. Ai, que gordinho, hein, Pablo? O passado me condena, né? Olha aí, esse daí era em Jau Jau, no festival. Esse daí era o concurso em Curitiba, quando tinha meus 7, 8 anos, enfim, no começo da carreira. Esse já é Moscou, quando me formei com o diploma vermelho no Conservatório Tchaikovsky, recebendo aí o reitor do conservatório na grande sala. Esse é com um querido amigo, grande também referência, que é Jean-Louis Steuermann, no Festival de Campos Jordão. Foi a primeira vez que nos conhecemos. É um outro pianista, um gigante do piano brasileiro, e que até hoje continua sendo também uma referência, uma grande figura. Esse é na inauguração
você vai saber o que eu estou falando, Márcia, porque é a inauguração do Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Sim. Em 2006, exato 2006, se não estou equivocado. E aí nós fizemos uma noite, que era a Noite das Américas. Então, cada artista, que nesse caso é Pablo Ziegler, esse que está à esquerda, esse senhor, que hoje é o pianista do Piazzolla e que hoje ganhador de Grammy, uma grande estrela, tocou Piazzolla nessa noite, eu toquei Villa-Lobos, todos tocaram, e o terceiro ali no meio tocou jazz, Rhapsody in Blue, um grande também, pianista americano, jazzista. Foi uma noite muito gostosa. É muita experiência, né? Temos mais fotos, eu quero ver com o Nelson Freire, que não veio agora com... Esse é outro grande. Márcia, sabe o que isso é fantástico? A história do piano brasileiro é uma história assim, indizível, de tantas vitórias, tantas conquistas. Nós temos uma tradição inigualável na América Latina, para não dizer na América em si, em geral. E Arthur Moreira Lima é outro grande gigante do piano, né? Um pouquinho mais velho. E a sua cara nessa foto é ótima, gente. Olha a carinha de... Eu tô fascinado. De encantamento. Esse daí foi uma das, acho que, primeiras vezes que eu conheci o Arthur Moreira Lima, e foi na inauguração do elevado do SIC. Olha, e ele deu um recital, eu lembro muito bem, e daí foi apresentado aí no camarim. E como eu, ou melhor, eu como ele, estudamos no Conservatório Tchaikovsky. Arthur Moreira Lima foi nos idos anos 60, final dos anos 50, começo dos anos 60, e fez toda a sua carreira a partir de Moscou, chegou também a dar aula no Conservatório Tchaikovsky e virou uma grande figura super respeitada pelo público e também pelos músicos russos. Até hoje mora aqui, né? Mora em Florianópolis ainda. Mora em Florianópolis, sim. Nos dá essa honra e prazer. Exato. Temos mais, deixa eu ver, porque não apareceu ainda com o Nelson Freire nenhuma. Olha aí, ó. O melhor vem para o final, né? Essa é com Nehama Patkin, que é uma pianista australiana e que tinha vindo para um congresso aí em Florianópolis, e eu era assim bastante jovem, eu diria, nessa foto. A gente está falando aí de ter uns 8, 7 anos, algo assim, não muito mais. Bonitinho. Deixa eu ver, temos mais. Vamos passando, bonitinho. Esse em casa, o meu primeiro piano, em casa, onde os estudos começaram. Esse daí é o meu primeiro prêmio em Lages, um concurso nacional. Quantos anos você tinha? 7 anos. 7 anos. Eu me lembro que foi um ano depois de ter... O primeiro CD foi com 11 anos, né? Exatamente. Eu tenho, sabia? Eu tenho até hoje. Mas você merece. Você faz parte dessa história, Márcia. Não sei se você fica tímida de dizer, mas eu faço questão de dizer que você faz parte dessa história, você colaborou muito com essa história, você sabe a luta que a gente tinha. Só para continuar, esse é o Festival de Campos do Jordão, que foi outro momento decisivo também na minha carreira no piano brasileiro e que ajudou a desenvolver a carreira internacional, que foi o prêmio Revelação do festival. Foi em 2001, aí foi um encerramento lá em Campos do Jordão mesmo. Você pode ver ali na pontinha está o Marcos Mendonça, que era o secretário de Cultura na época, e quem me entrega o prêmio é o maestro... Ixi, agora falhou o nome, não, que era né? Não, Mitsuki, não. Não é. Não. Era o maestro do Conservatório de Tatuí, que era o diretor pedagógico do festival. E foi aí, justamente, bem lembrado, Márcia, que graças a esse prêmio, porque eu fui como bolsista, e no final o festival sempre entrega um prêmio para o aluno que se destaca, e esse prêmio geralmente é voltado para o estudo fora do Brasil, né? Então, eles dão uma bolsa, um prêmio de dinheiro que é para ser utilizado para você ficar um tempo na Europa, onde você quiser. E aí eles deram um prêmio, eu era muito jovem, eu tinha 12, 13 anos, eles chegaram a pensar em dar o prêmio, mas depois desistiram desse prêmio para estudar fora e me deram, então criaram um prêmio que nunca tinha existido no festival, que era o Prêmio Revelação, e aí eu pude conhecer o Roberto Mitchuk, o maestro, e o John Ashley, que eram os dois mestres da USESP na época. Foi aí que eu fui lançado para a USESP, sendo concurso na Espanha, exatamente, na Espanha, em
em Carlet, na cidade lá em Valência. No concurso internacional foi importante também, já em 2002. Esse aí, sabe aonde, Márcia? Esse é uma foto no Palácio do Governo, da Agronômica, que inclusive era vizinho de onde nós morávamos, e ali foi um dos primeiros contatos que eu tive com a instituição catarinense, porque eu sempre fui muito privilegiado no sentido de ter sido patrocinado e valorizado pelos governadores consecutivos de Santa Catarina, começando nesse dia com o Paulo Afonso. Era uma noite que daí foi uma das primeiras vezes que eu fui ao Palácio Agronômico, e depois seguindo com o governador Amin, com o nosso querido e saudoso Luiz Henrique da Silveira, que me levou para Moscou, que foi o grande incentivador de ir para Moscou. Juntamente, ele me patrocinava com o empresário de São Paulo, Roberto Baumgart, duas pessoas que foram verdadeiros anjos da minha vida. E o único pouquinho que desgosto foi o governador Colombo, que acabou me deixando sem o último ano da minha bolsa, que até hoje ficou em dívida. Mas, enfim... Nossa, essa história eu não sabia. Essa eu não sabia do Colombo. Não completou o que você precisava completar? Não. Eu fiquei com um ano a ver. Nossa. E graças à sensibilidade e consideração do empresário Roberto Baumgart de São Paulo, que foi um grande apoiador até hoje e é uma pessoa que tem um Eu conheci ele, não conheci, Pablo, naquele concerto da Sala São Paulo? Acho que eu conheci ele, não foi? Exatamente, conheceu ele. Sim, ele é uma grande figura, sim. E graças a ele que eu não precisei ficar com mais dívidas penduradas aí. Tem uma dívida moral com ele, obviamente, mas enfim, é uma pessoa que tem uma cabeça de mecenas e que entende como a vida difícil do artista, né? Uma vida que glamour e sucesso, quando ele existe, são muito superficiais, né? E a gente que segue e faz, né, o que a gente faz, sabe que a gente tem que ter muito desprendimento material e também fazer... Você tem vocação, sabe, Márcia? É uma vocação que a gente tem e que fala mais alto, independentemente do que acontece em volta e no entorno. É muito difícil, você sabe muito bem essa caminhada que foi, você juntamente com meus pais, do seu Domingo, Dona Elisete, grandes batalhadores, e a quem eu devo muito também, porque eu sempre falo que é um tripé na formação do artista, ou no desenvolvimento do artista, estrutura psicológica, que vai de uma família bem estruturada, de uma família que lhe incentiva, de uma família que está ali do seu lado para lhe dar todo o escoramento que você precisa, os amigos, obviamente, que também são grandes incentivadores, o apoio financeiro, que aí geralmente sempre é um grande gargalo no Brasil, porque a gente não tem tradição para isso. Geralmente o piano era e ainda é um pouco de elitismo, né? Elitista, só a uma classe um pouco mais abastada. Então é sempre essencial o patrocínio, seja da iniciativa pública ou da privada. E a terceira é um professor, né? Uma grande orientação pedagógica, que é a que eu tive também com a professora Olga Kiun no Brasil, em Curitiba, que me deu a grande base e proporcionou, que pôde me dar a possibilidade de desenvolver isso em outro level daí já na Rússia. Então, assim, eu fui muito privilegiado nessas três áreas e, graças a Deus, consigo tocar e caminhar em frente. Mas a gente sabe que é sofrido, é uma batalha contínua. Mas quando você está comprometido com um bem maior, que eu acho que é a função da música, que é quase uma função social, não é quase, é uma função social para mim, ficou muito claro hoje em dia, é muito mais social do que de entretenimento. Então, é de você trazer um impacto na vida do indivíduo como pessoa única e também da sociedade como um grupo, né? Então, eu realmente tive muita sorte nesse sentido também, mas também muita gente que me apoiou e que faz toda a diferença. Coisa boa, é um talento, né, gente? Eu fico encantada, ele fica falando, eu fico assim mesmo. Ó. Diga-se de passagem, Márcia, você que sempre abriu todas as portas da mídia, sempre
que a gente ia de manhã para pressionar os políticos para liberar a verba, não sei o quê, bababá. Diga-se de passagem, a menção tem que ser feita, porque é raro no Brasil acontecer, que é o grupo NDTV, aqui representado pelo senhor Marcelo Petrelli, de uma grande sensibilidade, de um grande visionarismo, né? De uma grande visão. Você vai me desculpar se às vezes eu uso palavras inexistentes, você me corrige. E é uma pessoa que tem coisa rara, são pessoas que aparecem com sensibilidade, como o Luiz Henrique tinha, como esse empresário Roberto Baumgart tem, então a gente depende disso, a gente depende de pessoas que tenham uma influência ou no sistema público, no privado, e que vale por mil daqueles que ficam sentados e que não têm interesse ou que não querem ajudar. Porque não então, tem assim, o Brasil tem isso. Que não tem sensibilidade. Fiquei triste com essa história com o governador Colombo, ex-governador Colombo. Fiquei muito triste. Quando eu encontrar com ele, vou cobrar. Vou dizer, pô, governador, ex-governador, que triste isso aí. Eu não esqueci não, Pablo, eu não sabia dessa história. Olha só, olha a foto que está na tela agora. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Olha a foto que está na tela. Olha aí, Pablo. Pablo Rossi, está me ouvindo? Que maravilha. Olha aí, Pablo, conta. Que maravilha. Conta que momento Esse foi o dia primeiro encontro com o Nelson, inclusive a pessoa. Na foto é Fernando Greco, esse grande amigo também, grande incentivador, um dos primeiros que eu tive, médico de Curitiba, e que me recebia na casa dele, aí que você pode ver o piano está escondidinho no fundo, e que acabou ele e Daisy, a esposa, sempre me recebiam, me ajudaram até financeiramente no começo, depois e até hoje me recebem na casa, e aí não sabe quanto com o Nelson aí, que estava de passagem por Curitiba e não tinha onde, precisava um local que ele pudesse me escutar. Então eu sempre me hospedava na casa de Fernando e foi aí que eu pude tocar para Nelson. E ele foi muito generoso também, enfim. Quanto mais pessoas ficavam em torno, mais tímido ele se tornava e menos falava. Então, eu me lembro que ele falou muito pouco, mas você percebe já que houve, de certa maneira, não quero aqui aumentar nada, mas existiu já uma identificação muito grande. Você percebe já que é uma simpatia grande. A foto diz tudo, o sorriso dele, a tua alegria, coisa mais linda. Bom, e com essa foto, então, que eu vou para o intervalo. Pablo Rossi, que delícia, o tempo não passa quando eu estou contigo. Já passou, gente. Tempão que a gente já está aqui conversando, mas eu preciso ir para o intervalo. Vou e volto, é rapidinho. Você que está em casa, não sai daí não. Tem muito mais desse menino lindo, desse talento. Vai fazer 33 anos agora em janeiro. Já entreguei, hein, Pablo Rossi? Já entreguei. Daqui a pouco, depois do intervalo, muito mais sobre esse talentoso pianista catarinense. É um minuto só, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Hoje, Conexão ND recebe o pianista catarinense Pablo Rossi. Que bate-papo gostoso. Pablo que acabou de voltar da Europa. Nesse sábado faz um concerto na Sala Cecília Meirelles, no Rio, em homenagem a Nelson Freire, que agora, dia 1º de dezembro, completou, infelizmente, um mês de falecido. E, enfim, a gente foi para o intervalo, Pablo, com uma foto do primeiro encontro seu com o Nelson Freire em Curitiba. E vou pedir para a produção colocar mais uma foto, acho que foi em Campos do Jordão. Vamos colocar, produção. Onde é que foi essa foto? Festival de Campos do Jordão, 2004. Esse foi o ano, inclusive, que eu fiz a com o Minchuk, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o ZESP. E Nelson veio, o festival por um mês, né? E no meio ele deu um recital que foi disputadíssima. Aí na foto tem um pianista que está do meu lado direito, é um pianista americano, o Bishop. À direita do Nelson está a pianista, também uma grande pianista brasileira, a Sônia Rubinski. E do meu lado esquerdo é o afinador do Nelson, George Boyd, americano também, que era o mestre dos martelos. Que honra, né? Você ter que sorte, essa oportunidade de ter
convivido com ele, de ter sido descoberto, né? No seu grande momento, grande destaque seu no início da carreira foi o concurso de Novos Talentos, Nelson Freire. Muito bacana. E amanhã, na Sala Cecília Meirelles, o que vocês estão programando? Vai ter transmissão, vai ser possível acompanhar, né? Fala um pouquinho do evento na Sala Cecília Meirelles, em homenagem a ele. Com certeza. Esse foi um convite do diretor artístico da Sala Cecília Meirelles, que é o grande compositor brasileiro, Guilherme Ripper, e a ideia deles foi justamente fazer um evento em homenagem ao Nelson e com pianistas, jovens pianistas da geração, mais ou menos da minha geração, e que tinham contato com o Nelson, de certa maneira, e foram muito incentivados por ele. Então, seremos em 4, cada um vai tocar em torno de 15 a 20 minutos. Eu toco uma obra que eu escolhi, inclusive, pensando em algo que não fosse também de Nelson. Realmente ele deixou essa liberdade, o Ripper, para que a gente pudesse, cada um escolher o que mais pudesse se identificar com o Nelson, mas é uma obra de Schubert, uma obra grandiosa. Eu até havia pensado, a gente muito pensa... Eu fiz esses 3 concertos agora na Europa, essa turnê, em Zagreb, Belgrado e Sófia, e todos os concertos foram justamente a pedido até das próprias embaixadas do Brasil lá, em homenagem ao Nelson. Então, a ideia justamente, até quando se fez, eu pensei, vou colocar uma obra no começo, um pouco mais nostálgica e tal, Valsa da Dor, mas depois pensei, puxa vida, mais do que essa partida é dolorosa para a gente, mas ele deixa um legado inigualável, um legado de grande felicidade, de prazer para o público brasileiro e mundial. Então, assim, a gente tem que relembrar ele de maneira heróica, eu acho, de maneira grandiosa. E é mais ou menos isso que eu pensei escolhendo essa peça do Schubert, que é a Fantasia Wander, uma peça de 22 minutos, sem intervalo, grandiosa, que conta, como uma Wander, Der Wander é o caminhante, o viajante, então, assim, a caminhada de um heróica, né, de um personagem, e sem querer ficar muito poético aqui, mas eu acho que, de certa maneira, representa também o que foi essa caminhada genial do Nelson. Ele foi, Márcia, a gente percebeu agora o reconhecimento mundial que ele tinha e tem. Houve manifestação oficial do presidente da França, o Macron, com uma carta oficial do Palácio do Élysée, reconhecendo o artista que ele foi. Nelson tinha, por anos, a sua residência dividida entre Paris e Rio de Janeiro, então ele era quase que também adorado, quase um francês. E, além disso, tivemos manifestações de jornais do New York Times, Washington Post, Guardian, Le Figaro. Ou seja, ele era um artista como poucos foram, né? Então, eu acho que o legado dele é interminável, um legado que vai continuar. Essa que é a grande sacada, o grande momento do artista. O artista pode viver com condições, às vezes, não tão vantajosas, com muita dificuldade, com uma vida difícil, pessoal, financeira, mas o legado de um artista é incomparável, né? Ele perdura e vai continuar perdurando através das suas gravações, através do que ele construiu, das amizades, do incentivo que ele deu para esses jovens. Você vê a preocupação que ele tinha com o concurso Nelson Freire, justamente para dar oportunidade para jovens talentos. Eu fui da primeira geração do concurso, mas o concurso do Nelson acabou era quase anual no Rio de Janeiro. Então, e lançou muito, deu oportunidade para muitos jovens. Então, assim, quando você tem essa preocupação, eu acho que mostra realmente a sua parte humanista, né? Realmente o que era importante para ele, porque ele sabia. Uma das últimas vezes que eu tive com ele foi até num festival em Ilhabela, final do ano que a gente acabou passando lá. E eu lembro dele comentar sobre quão é difícil que foi ele ter saído com 14 anos de idade, ter ido para a Europa, e ele disse que por isso que ele também entendia um pouco também
a vida do artista, do jovem, que tem que se desligar da família, que tem que desbravar novas culturas. Então, assim, sabendo disso, é que ele dava todo apoio. esse apoio. Você em Sofia, eu tenho um registro de você, seu em Sofia, a sua produção, sua mãe mandou pra gente, tá aí, ó, conta. Essa faz parte dessa sua turnê de agora, né? Exatamente. Esse foi um recital na Academia de Música de Sófia, onde eu executei, além de alguns compositores brasileiros também, eu fiz esse paralelo com a música europeia. E, enfim, foi um momento muito, muito importante para mim também, porque, como você falou no começo, foi a retomada da agenda europeia minha. Eu que fui surpreendido, não só eu, mas todos nós. No meu caso, eu fui surpreendido com a pandemia, estando em Nova York. Eu estava morando lá, terminando meu segundo mestrado. Daí eu acabei vindo para o Brasil, ficando um ano e meio da pandemia no Brasil, escoltado pelos meus pais, graças a Deus. E acabei terminando o segundo mestrado online. E agora, então, é a retomada dos palcos europeus e a retomada minha também para residir na Europa. A partir do ano que vem eu vou definitivamente, em janeiro. Outros recitais já também tenho em Londres e Roma. E então é um momento de recomeçar a dizer assim. E eu acho que foi importante para todos nós, mas principalmente para nós artistas, por vários sentidos, essa pandemia. Um, que tirou a gente um pouco daquela rotina avassaladora, sai de um, vai para o outro, que você não tem tempo para parar, para pensar, para reavaliar a sua vida, mas também a sua música, o que você quer, quais são os seus planos, quais são os objetivos, né? Estéticos, musicais, artísticos. Então, acho que isso foi um momento importante, de certa maneira, e que eu espero que, como eu, as pessoas, os músicos puderam se aprofundar e acabar desenvolvendo de uma maneira diferente do que seria se fosse numa situação comum a sua música, né? E o que a gente pode esperar do Pablo, 33 anos? Dia 23 de janeiro, não é? Você já está me envelhecendo, né? Uai, o tempo chega para todo mundo, não sou só eu que estou aqui com ruguinha, não. As pessoas, né? Você, por sinal, é justamente um exemplo que não se pode dar, porque o tempo para você não chega, realmente. Enfim, olha, o que eu posso dizer e que eu consegui entender com essa retomada é que realmente eu finalmente estou falando com a minha própria voz. Eu consegui passar esses anos que eu passei de muito estudo e aperfeiçoamento, seriamente me colocando à disposição dos meus mestres para aprender. Acima de tudo, sempre foi o meu primeiro objetivo ter a minha formação, e eu acho que eu tive muito privilégio nessa minha formação, não só aqui no Brasil, com a professora Olga Kuhn, como eu já comentei, mas também em Moscou, com uma grande lenda, que é a Elisor Versailles, que é uma referência, só que chega uma hora que todo artista precisa sair e caminhar com as próprias pernas, fazendo uso, tendo aproveitamento máximo e positivo daquilo que lhe foi passado, daquilo que ele pôde absorver, mas é um momento essencial e difícil de você poder dizer: agora eu tenho a minha própria voz e agora começa a caminhada, agora que eu começo realmente a escalar o monte, né? Então, eu acho que, de certa maneira, é esse momento que eu estou, é um momento que eu ainda tenho muito a aprender, estou aprendendo cada dia, mas já de uma maneira um pouco mais independente, de uma maneira. E eu acho que também é reflexo do momento que a gente vive, Márcia, desse momento de muitas modificações, de momentos de muitos turn-ups, né? Então, eu acho que assim, o artista, a meu ver, o artista do século XXI, ele tem uma outra característica, ele tem uma outra necessidade do artista do século XX, né? Por exemplo, a gente tem exemplo aí, eu até publiquei, quando publiquei uma mensagem de despedida
e de homenagem a Nelson, publiquei: aqui entra para a história uma era do piano brasileiro, e não foi à toa. É uma era que ele construiu muita coisa, mas também por uma era que já não é o que acontece hoje em dia. Ser artista e ser pianista, solista, no século XXI outra coisa, né? É uma outra fase. Então, eu acho que o artista hoje tem que... De que maneira eu vejo essa diferença? Eu vejo principalmente na maneira de que o artista precisa estar muito mais próximo da plateia, muito mais próximo não só da sua plateia, mas também da sociedade em geral. Então, a gente precisa estar acrescentando em plateia, a gente precisa chegar neles não mais como uma forma de entretenimento, mas como uma forma de modificação. Então, eu acho que isso vai como todo que a gente se propõe a fazer tem que ter uma mensagem que vai além dessa mensagem superficial de diversão. É uma mensagem que às vezes pode levar um pouco de conscientização, por exemplo, com o que a gente está vivendo hoje, com a questão da biodiversidade, com a questão climática, né? Pode levar uma mensagem também de sociedade mais igual, combatendo o racismo, combatendo o preconceito em todas as suas formas. Então, eu acho que o artista ele tem que estar engajado nisso. E o artista, eu falo principalmente aqui, o artista de música clássica. Um artista que, de certa maneira, sempre teve num certo pedestal, sempre manteve uma distância da sua plateia, não por sua vontade, mas por causa que era um sistema um pouco mais conservador. E eu acho que o milênio e século aí veio para quebrar um pouco essas estruturas um pouco engessadas. Eu acho que a nossa função é pegar a frente disso. Que coisa boa, que mensagem linda, que delícia ter você hoje aqui com a gente, nessa noite de sexta-feira, véspera dessa sua apresentação. Que horas vai ser na Sala Cecília Meirelles, no Rio, nesse sábado? Que horas é a apresentação? Sim, amanhã eu convido a todos que puderem acompanhar ao vivo pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles, pelo canal de YouTube. A transmissão vai ser a partir das 4 horas, o concerto começa em transmissão ao vivo. E aqueles que não puderem, tiverem algo melhor para fazer no sábado, que eu acho que a maioria vai ter em Florianópolis, com o sol que deve sair, com a praia, com os amigos, você pode assistir mais tarde, fica disponível no YouTube da sala para acesso a qualquer momento, e vai ser uma grande homenagem, merecida, mais do que merecida. É um pouquinho que eu acho que o povo brasileiro e que as instituições brasileiras culturais podem fazer, e por isso eu parabenizo essa iniciativa da Sala Cecília Meirelles do senhor João Guilherme Ripper. Coisa boa. Pablo Rossi, que delícia ter você aqui. Claro, você depois deve passar por Florianópolis, me avisa. Quem sabe você vem presencial aqui no nosso estúdio, aqui no nosso SC Noir, ou até mesmo aqui no nosso Conexão ND, nesse teu período de férias, antes de você voltar para a Europa. Querido, beijo no seu coração, sucesso amanhã nessa apresentação na Sala Cecília Meirelles. É sempre muito bom ter você comigo, com a gente aqui no nosso Grupo ND. Beijo, parabéns, tá? Eu vou encerrar a produção, escolher um trechinho aí. Espero que você goste, para a gente levar um pouco da sua música para quem está nos acompanhando, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. Beijo grande, o prazer foi meu e sou seu grande fã. Querido. Feliz de saber que você está de volta em Santa Catarina e brilhantando o jornalismo do nosso estado e do Brasil. Querido. Grande beijo. Márcia. Beijo grande, querido. Gente, assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, vou te deixar claro, você que está em casa nos acompanhando, com a música do talentosíssimo Pablo Rossi. Beijo no coração de todos vocês. Segunda cedo, espero vocês no nosso SC Noir, 6h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau. Aproveitem o final de semana.